A Mônica, né? É um prazer ter a Mônica. A Mônica é uma ex-aluna nossa, egressa do curso de fisioterapia, e que foi embora para os Estados Unidos e se deu super bem, né? Tá super bem lá, trabalha na área de hospitalar, né? E a Acla, minha grande colega aí de serviço, né? Dos plantões do HGP, uma excelente fisioterapeuta, né? Nos orgulha muito aí com o trabalho que faz, aplicadíssima, super estudiosa, tá aí comendo tudo que aparece sobre Covid para cada dia tá mais bem informada, né? O pessoal que foi entrando, que ainda não sabe como funciona, a gente pede para desligar os microfones, né, para ficar mais fácil, né, para ficar mais atento, assim, ao que o pessoal vai falar, não dá microfonia nem nada. A minha outra companheira aqui é a Luciana Furtado, né, também conhecida da maioria do pessoal. Quem tiver perguntas a fazer, pode ir colocando no chat, e eu e a Lu, vai tentar acompanhar aqui o chat para poder ir anotando, né, algumas perguntas que vocês tenham a fazer, tá bom? Lu, Oi. Pode falar um pouquinho aí a gente já passa para as meninas. Sim, a live de hoje, né? Então, o norte dela é sobre fisioterapia hospitalar, e aí a gente vai poder conhecer realidades diferentes, né? Nós aqui no Brasil, especificamente no Tocantins, e a Mônica contribuindo, né? Falando da fisioterapia, como acontece lá, o trabalho que ela faz lá, as diferenças, né? Principais, e nós vamos também finalizar, né, com o assunto da Covid, que já está se aproximando a 1 milhão de casos no Brasil, né, com mais de 45 mil mortos, e aqui no Tocantins, Mônica, felizmente é um dos estados com menos casos, mas mesmo assim nós tivemos 9 mortes nas últimas 24 horas, e tem uma cidade que é Araguaína, não sei se você conhece, mas que no Tocantins, é o local de mais casos, e hoje o prefeito de lá falou que está no limite mesmo as vagas de UTI. Então, para nós, assim, é um assunto ainda preocupante, mesmo sendo um número de casos bem pequeno. Tá bom? Então, passa a palavra para a Acla, né? Falar daqui da fisioterapia hospitalar aqui no Tocantins, no HGP. Olá, tudo bem, pessoal? Assim, cada dia é uma novidade diferente, cada dia a gente recebe recomendações diferentes, mas vou tentar passar um pouquinho para vocês como que está a nossa realidade hoje no Tocantins. A gente está um estado que foi, acho que, um dos últimos que começou a ter uma incidência maior de casos dentro do Brasil, porém, esse surto foi crescendo bastante, principalmente pelas nossas fronteiras ser com estados que têm pouco suporte em saúde, então a gente acaba que recebe muita demanda do Pará, do Maranhão, tudo isso. Então aumentou bastante a nossa demanda referente a isso. Nosso estado começou às vezes, com rigor mais grande, no caso de fechamento de empresas, fechamento de reuniões como um todo. Então, foi bem precoce. Aqui em Palmas, principalmente, a prefeita foi bem rigorosa nesse aspecto mais rápido. Nós estamos com leitos de UTI, leitos de clínica em corte, é separado dentro do HGP, e há uma semana, mais ou menos, um pouco mais, começou a já ter leitos também pela prefeitura aqui em Palmas, referente à UTI Covid. Lá no HGP, o projeto nosso tem um time de resposta rápida, que ele é composto por um médico, que é o Dr. Wallace, o Dr. Luciano. O fisioterapeuta é o Ulisses, que é o nosso coordenador do time de resposta rápida, e tem um enfermeiro também. Então, todo paciente que é notificado pela Secretaria da Saúde vem para direcionar as vagas. Dessas vagas nossas, se não me engano, são 4 vagas que ela já é regulada pelo Estado. Então, nós não atendemos só Palmas, nós atendemos o Estado como um todo. Então, o que tem de adulto hoje no HGP, em pacientes mais graves, até que o nosso índice, a gente está sendo a unidade que está recebendo bastante pacientes já que evoluem com a forma mais
mais grave da patologia. Esse time de resposta rápida, ele está direcionado a fazer uma adequação de leitos para que essa demanda seja atendida. Dentro da nossa unidade, a gente tem 2 alas, uma ala que é clínica, COVID, e uma ala que é UTI. A partir, se não me engano, dia 1º de maio, que começou a chegar pacientes entubados para a gente. Infelizmente, nosso índice de melhora clínica de pacientes confirmados que evoluíram para intubação orotraqueal ainda está com letalidade alta dentro do HGP. Mas esses pacientes chegaram para a gente muito grave. Chegaram para a gente, às vezes já incompatível com a vida. A gente tem pacientes que chegam em situações que a gente não tem muito o que... Pela situação hoje, a gente não tem muito o que conseguir melhorar. Porém, nesses pacientes que vão para a clínica e tem um suporte, recebem um protocolo COVID, que ele existe, está sendo feito de acordo com a classe de sintomatologia desse paciente. Se ele está assintomático, se ele está com sintomas leves, sintomas moderados e sintomas graves, que é direcionado a essas vagas. Pacientes assintomáticos normalmente não estão sendo feitos teste, vai nos pacientes que são com quadros leves, é feito teste quando acompanhado com alguma comorbidade. Se não tem comorbidade, somente nos quadros moderados ou graves que está sendo feito o teste. Na maioria dos casos, o RT-PCR, que é através do SWAB, nasal e oral, tá? Então, normalmente, esse paciente que é encaminhado para a gente, ele já vem com teste, ou aguardando resultado, ou com teste já positivo. A gente recebe ambos os pacientes. Quando esse paciente dá entrada na nossa unidade, a gente feito toda a bateria de exames, tomografia, exames de sangue e, normalmente, a gasometria. Todos os pacientes nossos, quando admite, esse exame é solicitado pela equipe médica. Após essa avaliação inicial desse paciente, é feito a avaliação para saber se esse paciente clínico precisa realmente manter internação ou se ele vai encaminhar para ficar em isolamento em casa, tá? Recebe a oxigenoterapia com protocolo acompanhado pela Asobrafir, com saturação abaixo de 94, a gente já fica em monitorização. Cada dia está havendo um pouco de alteração nesses protocolos. Hoje já se entende que a gente não opta mais por aquela intubação tão precoce. Tem que ter alguns outros, porque a hipoxemia desse paciente ela é severa e ela persiste mesmo após a oxigenoterapia titulada. Então, assim, a gente está tendo um cuidado maior com esse paciente de indicar um processo de intubação precoce. Nos pacientes... Oi? Já que começou pelo Covid, vamos lá então. Eu comecei a observar também que muitos hospitais já estão abrindo para VNI, né? Porque antes era contraindicação praticamente total, e agora vários hospitais já estão fazendo uso da ventilação não invasiva e é uma discussão ainda, né, sobre isso, que aí eles liberam para fazer uso do VNI, mas querem que usem a tenda, né? Outros já questionam se já vai usar, não tem porquê, né? A tenda não vai fazer muita diferença. Hoje, a nossa estratificação dentro do hospital está sendo o seguinte: a fisioterapia ela vai atuar no paciente com sintoma moderado e grave. Nesse paciente com insuficiência respiratória ou desconforto respiratório, a gente utiliza o catéter nasal até saturação com até 6 litros de O2, sem umidificação. Passou desse lá, a gente já inclui a fisioterapia respiratória desse paciente, com posicionamento, com mudança de decúbito pronativa, exercício respiratório, tentando manter uma distância desse paciente a comando por mais de um metro de distância do paciente. Pressão positiva, nós não temos câmeras de pressão negativa, que a recomendação pelas nossas associações é que quando titulado tanto a VNI quanto catéter de alto fluxo seja em salas preparadas com câmera negativa, não é nossa realidade. Hoje está sendo estudada algumas tendas que simulam a câmera negativa, eles fizeram uma tenda de acrílico com filtros filtros EPAs ligado a um vácuo por sistema de aspirador simples.
Então, assim, até teve uma live essa semana sobre esse tema, porém não é nossa realidade ainda no Tocantins. Aqui, infelizmente, a gente não está fazendo VNI com os pacientes devido à segurança da equipe e do paciente também. Porque a gente recebe pacientes suspeitos que às vezes vem com carga negativa, que é liberado para casa, que é liberado para alguma ala de internação, caso seja necessário. Infelizmente, a gente não tem estrutura para oferecer a VNI ou catéter de alto fluxo para os nossos pacientes. Então, a nossa escolha está sendo oxigenoterapia e posição de prona, enquanto a gasometria está em parâmetros aceitáveis, hipoxemia prevalente, que o paciente não teve melhora, estamos indicando a intubação como medida de suporte ventilatório para o paciente por não ter condições de titular uma VNI com segurança. Tá. A Mônica, né? A Mônica trabalha no Hospital das Crianças lá em Houston, no Texas, e eles não têm, assim, um contato tão grande com os pacientes de Covid, né, Mônica? Aí. É verdade. Aqui a fisioterapia tem um foco um pouco diferente do Brasil. Eu trabalho na UTI, mas a parte da ventilação mecânica, a parte respiratória, de oxigenoterapia, tudo é feita pelo médico e por um outro profissional que se chama terapeuta respiratório. Então, esse profissional que cuida de toda essa parte da ventilação. Quem é esse profissional? É o terapeuta respiratório. Mas ele tem uma outra formação, ele é enfermeiro ou não? A formação mesmo é terapeuta respiratório. Terapeuta respiratório. É como a formação, vamos dizer, como qualquer outra formação, enfermagem, fisioterapia, mas essa parte, mas é chamado ele é nível superior também. Respiratório, mas não é um nível superior, é um nível técnico. Uhum. Então, eles fazem o manuseio do ventilador, mudança de todos os parâmetros, sob a supervisão do médico intensivista. Uhum. Então, é um pouco diferente. Nossa, um pouco não, é muito diferente, na verdade. E aí, a gente tem um foco na reabilitação, que é muito gostoso também. É a reabilitação motora. A fisioterapia é responsável pela reabilitação motora e a gente tem aqui nos Estados Unidos, vamos dizer, no geral, a reabilitação é precoce na UTI e é intensa também. Alguns dos nossos pacientes fazem exercícios 2 vezes por dia ou 3 vezes por dia. Então, é um pouco diferente. Eu tenho alguns slides para mostrar um pouquinho do que eu faço aqui, tem algumas fotos que eu gostaria de compartilhar, mas depois que a nossa querida Acla terminar de mostrar para a gente como é a realidade terminar a palestra dela da realidade no Tocantins com o Covid. Mas é verdade, aqui é diferente nessa parte. E o Covid, a gente não é envolvido, nós não somos da linha de frente, na verdade, o que é bem diferente do Brasil. Então, a linha de frente aqui nos Estados Unidos é a enfermagem, o terapeuta respiratório e o médico. Mônica, e eles ficam em um andar separado? Como é que fica aí? Eles ficam isolados. Hoje nós temos poucos pacientes com Covid aqui, são 8 pacientes internados. E eles ficam numa área isolada, não tem, os médicos que estão nessa área não entram em contato com nenhuma outra área, porque, na verdade, o hospital onde eu trabalho é um hospital de alta complexidade, e a gente recebe pacientes com transplantes, para transplantes, pacientes com suporte circulatório, como um coração artificial, pulmão artificial, que estão esperando o transplante. Então, eles tentam manter os pacientes do COVID separado desses outros pacientes. Não é a mesma equipe que toma de conta desse tipo de paciente. E nós temos, o hospital onde eu trabalho é
bem grande, tem várias localizações. Eu trabalho no centro médico, mas tem outras localizações do mesmo hospital. E eles criaram uma ala especial em um outro campus desse hospital, que aí a maioria dos Covids, em casos mais severos, estão indo para esse lugar. E nesse campo de pacientes Covid, a fisioterapia motora, no caso, a mobilização precoce, está sendo realizada? A mobilização precoce é realizada, mas não é uma responsabilidade somente do fisioterapeuta. Porque, na verdade, nós temos uma demanda... Nós temos poucos fisioterapeutas, então é uma coisa rara você ter um fisioterapeuta é um pouco, nós temos muito mais pacientes do que fisioterapeutas para atender esses pacientes. Então, o que acontece é, se a gente consegue fazer a delegação de função, ficar do lado de fora e falar para o enfermeiro, olha, parece fazer uma avaliação pelo quarto, do lado de fora, ou somente conversando por telefone, esse é o mais indicado. Primeiro, para a gente evitar o contágio com outros pacientes, porque nós sabemos que o fisioterapeuta vai sair de um quarto e ir para o outro. Nós não temos um número de profissionais suficientes para ficar só com esses pacientes. Então, a enfermagem começa a mobilização precoce, e qual é a mobilização? É sentar do lado da cama, é caminhar dentro do quarto, fazer exercício com as bandas elásticas, ou qualquer outra coisa que possa manter a função desse paciente. Sempre levantar para ir ao banheiro, então a gente começa com atividades assim, para esse tipo de paciente com Covid. Eu, particularmente, não tenho nenhuma experiência com nenhum paciente Covid, queria até deixar claro aqui para todo mundo também. O que eu sei sobre o Covid é um consenso durante reuniões, e tem muita coisa falando, eu sou parte da Associação Americana de Fisioterapia, então, todo sábado a gente se reúne para discutir como que tá a questão da reabilitação desses pacientes, e é isso que eu tenho, a experiência que eu tive com um paciente que seria próximo ao Covid, seria um dos meus pacientes que tem é chamado Impella, que é como uma máquina que ajuda o coração, que dá o suporte ao coração quando está em falência cardíaca severa, e esse paciente está esperando o transplante, e esse paciente foi exposto a uma pessoa que foi testado positiva. Então, o que acontece? Quando isso acontece, esse paciente vira um paciente PUI, que a gente chama aqui. Então, ele fica sob uma supervisão por 14 dias, e eles testam esse paciente a cada 4 dias, para ver se vai testar positivo. Depois desses 14 dias, se ele testar negativo todas as vezes, então ele sai desse PUI status, né, que eles chamam aqui. Então, eu tive essa experiência com o paciente, e aí eu tive que ter uma discussão, porque nós não somos autorizados a ver esses pacientes, a não ser que tenha uma autorização dos médicos e dos gerenciadores do departamento de fisioterapia e tudo. E aí nós conseguimos que eu pudesse atender esse paciente, mas aí com todo cuidado, esse paciente tinha que ser visto como o último do dia, para não ter o contato. Mônica, outra pergunta eu fiquei curiosa para saber, você nos falou que o terapeuta respiratório, ele fica com a parte de ventilação. E se o paciente precisa de manobras de higiene brônquica, quem que faz? O fisioterapeuta. Sim, aqui eles têm as máquinas que fazem as manobras manuais. Então,
Então, o terapeuta respiratório... Que diferença, né? Tem as Máquina de máquinas. tosse. Máquina Tem de a tosse. máquina. Tem a máquina que faz a vibração, né? E aí eles utilizam as máquinas para fazer isso, mas o foco, o que todos os médicos querem é que eles façam fisioterapia. Então, eles querem que os pacientes levantem, façam exercício e caminhem no corredor. Então, mas o que realmente a literatura tem mostrado que é o que diminui os dias no hospital e melhora o estado clínico do paciente mais rápido, né? Então é isso. Então, bem cedo, assim que entra na UTI, tem uma consulta fisioterapêutica na entrada, no primeiro dia. Tem uma consulta para fisioterapia, então eles querem que façam o mais rápido possível, assim que o paciente estiver estável, medicamente estável, Aqui no Brasil, a gente não consegue ainda, pelo menos nossa realidade aqui no Tocantins, a gente não tem fisioterapeuta para cada função específica. Acaba que a gente assume tanto respiratória quanto motora. Alguns hospitais de ponta existe o fisioterapeuta respiratório e o fisioterapeuta motor aqui no Brasil, não é nossa realidade no Tocantins. Infelizmente, a fisioterapia, a mobilização precoce, principalmente nessa situação Covid, ela tem ficado um pouco à parte, porque inicialmente veio aquele medo de contaminação, de proteção para a equipe, até saber o nível desse contágio, a recomendação das associações foram que contato mínimo com o paciente e que as recomendações deveriam ser feitas um pouco à distância e a gente só entraria para intervir naquele paciente que estivesse sintomático, moderado a grave. No sistema nosso de admissão, a fisioterapia entra na admissão do paciente, tanto no pronto-socorro quanto nas unidades de internação ou UTIs, mas nossa função seria mais, de início, mais respiratória, realmente. A mobilização, por mais que cobrado protocolos dentro da UTI, dentro da internação, mas acaba que a gente não consegue dar essa ênfase pela proporção paciente-terapeuta. Nas UTIs, a gente está conseguindo manter de 6 a 10 pacientes por fisioterapeuta, porém, no pronto-socorro, isso aí é inviável para os meninos, porque a demanda é muito maior. Dentro da nossa unidade COVID, está ficando uma média de 6 a 10, realmente está conseguindo. Hoje, a lotação da internação, que são para 30 leitos, está com 10 pacientes, sendo desses 6 entubados. Então, está conseguindo manter um suporte aí de avaliação mais adequado. Em termos de rotina nossa, o que seria? No plantão inicial, avaliação mecânica pulmonar, a gente fazer cálculos de mecânica, avaliar como está essa situação do paciente. A gente está incluso nos protocolos de resposta de RCP, no protocolo de prona, no protocolo de mobilidade, acho que são mais esses mais específicos, assim, que a gente, como fisioterapeuta, tem uma função real determinada lá naquele momento. Nós fazemos a análise gasométrica, com cálculo de O, de ISO, inicialmente, e acaba que é discutido com a equipe médica parâmetros ventilatórios. Esses parâmetros ventilatórios dependem de cada unidade. Vamos supor, na pediatria, acaba que o médico assume muito essa função, a gente trabalha mais em cooperação. Nas outras unidades, acaba que o fisioterapeuta ele assume com maior responsabilidade essa adequação de parâmetros ventilatórios. Acaba que é uma demanda mais forte para a gente dentro das UTIs. Eu acho que, no geral, é isso. Lu, mais alguma coisa assim de função que você quer que a gente coloque? Não, da responsabilidade, acho que é mais isso mesmo, né? Na pediatria, vamos dizer assim, eu vejo, uma opinião bem particular minha, que os pediatras eles são um pouco mais desconfiados, né?
vamos dizer assim. Eles testam mais. Mas eu vejo também, pela nossa realidade dentro lá da UTI do HGP, que a gente está conseguindo, né, criar um espaço e ganhar um espaço. Ainda tem, lógico, algumas resistências, tudo, mas eu acho que hoje é um local que a gente tem um pouco mais de liberdade para trabalhar do que há 10, 12 anos atrás, quando começou a fisioterapia na UTI pediátrica lá do HGP, né? Era bem mais complexo, vamos dizer assim. Mas eu acho que aumentar o espaço, né? vai dar mais espaço. Eu acho que a fisioterapia peca muito nessa parte de não trabalhar tanto a mobilização precoce, né? Porque a gente acaba focando muito mais na parte respiratória do paciente, tirar o paciente do ventilador mecânico, né? Muitos pacientes são estubados precocemente, então, assim, ele não tem uma tosse eficaz, ele não tem uma boa deglutição, e aí a gente tem que fazer milagre, às vezes, né, porque como que você vai responder um pulmão todo fechado, que ainda não teve uma melhora clínica, assim, né, com um paciente que não tem uma boa resposta da tosse, e falta, não sei como que é lá nos Estados Unidos, mas eu acho que falta um trabalho de uma equipe multidisciplinar mesmo, multiprofissional, porque o trabalho da fono, ele é muito importante nesse paciente que teve entubado, né? Ajuda muito a gente nessa recuperação do paciente. E a mobilização precoce, a gente vê assim, que ela é fundamental, né? Quando a gente tem o tempo para fazer e fazer bem feito, a gente vê uma resposta boa, né? Nós temos uns pacientes que são moradores nossos lá na UTI-PED, com AMI, e assim, a gente sabe que né, a evolução da doença é a perda mesmo do movimento. Mas quando a gente consegue estimular bem eles, essa parte motora, a gente consegue ainda ver uns esboços discretos de movimento. Então, é bem interessante. A mobilização precoce, eu acho que é, assim, top. Excelente. Então, eu vou falar a minha opinião. Tendo fisioterapeuta no Brasil e nos Estados Unidos. Eu acho que a fisioterapia aqui ainda falta muito para a gente conseguir fazer um bom trabalho na parte respiratória. Eu acredito que a gente ainda tem muito que evoluir, e para começo de história, nós nem temos uma especialização em UTI, entende? Nós sabemos muito pouco sobre ventilação mecânica, e que é essencial porque, imagina, você está adicionando uma carga de um exercício físico para um paciente que está com vários órgãos falidos, né, vamos dizer, com falência respiratória, falência cardíaca, com a parte neurológica afetada também. Então, eu acho que a gente podia... a gente ainda tem muito que evoluir nessa parte, e o que eu acho que a fisioterapia no Brasil, essa parte ganha de 1000 a 0. Pois é, nós temos que ser completos, né? Eu As acho que circunstâncias nos fazem, né? E eu vejo que, claro, eu tenho que falar sobre a minha experiência no Brasil, não foi muita. Hoje eu tenho muito mais experiência nos Estados Unidos do que eu tive no Brasil. Tanto é que eu não sei se vocês perceberam, eu tenho um pouco de dificuldade de falar as coisas em português, porque na verdade eu não consigo lembrar mais, porque o meu dia a dia não é mais isso. Mas enfim, o que eu queria falar é que meus colegas aqui, eu percebo que eles têm uma dificuldade maior de trabalhar com a parte respiratória, de pensar na tosse, como estimular a tosse, como fazer o seu paciente que teve uma cirurgia cardíaca grande, né, com algum aparelho circulatório do coração, como que faz para ele tossir. Então, é difícil desenvolver essa parte, porque o treinamento na parte respiratória, ao invés de ter sido para o fisioterapeuta, foi para o terapeuta respiratório. Então, mas o terapeuta respiratório... Sim, pode falar. Não, só fazer uma pergunta, porque você fez um complemento da sua graduação aí, né? Sim. Então, assim, porque na nossa grade curricular no Brasil,
o fisioterapeuta, a gente, né, forma um fisioterapeuta generalista. Então, ele tem um conhecimento básico de tudo, vamos dizer assim. Então, aí nos Estados Unidos, a formação provavelmente, então, ela é bem específica, voltada para a parte mais motora do que respiratória. É muito forte, a parte motora é muito forte. Ortopedia e neurologia são a parte com mais ênfase da fisioterapia aqui. A cardíaca, um pouco, mas a respiratória foi toda para o terapeuta respiratório. Só que a diferença é que o terapeuta respiratório não tem um nível superior, não tem essa parte crítica de pensar em estratégias. Então, porque ele não teve todo esse treinamento. O terapeuta respiratório, ele vai para um college, é como se fosse um curso técnico no Brasil, para poder vocês entenderem. É como se fosse uma escola técnica, e eles treinam por 2 anos. Né? Eles têm essa educação por 2 anos, depois eles fazem uma prova, têm a licença, porque todos os profissionais da saúde têm que passar numa prova do Conselho Federal, e aí eles têm essa licença e eles podem atuar. Eles atuam na UTI ou não, dependendo do nível de experiência que eles têm. Não tem nenhum treinamento mais avançado, específico para o terapeuta respiratório trabalhar nas UTIs. Eles vão sendo treinados, assim, com experiência mesmo. E esse conhecimento, desculpa, esse conhecimento que fica às vezes meio segmentado, vocês fazem discussões clínicas? Existe alguma proposta dessa para não ficar essa coisa segmentada? Existe sim. Então, na mobilização precoce dos pacientes com quem eu trabalho, de alta complexidade, nós temos vários órgãos envolvidos, então, em falência, né, falência renal, cardíaca, respiratória, algum tipo de encefalopatia, e essa discussão é feita com o time para saber, para ter uma ideia da quantidade de exercício. Exercício é como se fosse uma medicação. Hoje eu estava explicando isso para um paciente meu exatamente com um aparelho circulatório do coração, que chama LVAD. Eu não sei se vocês... Seria o mesmo que a ECMO, nossa? Não, o ECMO é diferente. É diferente. O ECMO pode substituir o coração e o pulmão, ou os dois ao mesmo tempo. Esse LVAD é chamado Left Ventricular Assistive Device. Ele é inserido, abre o peito, agora, nossa... inserido no coração, na aorta, e ajuda a tirar o sangue para devolver para a aorta e diminuir o trabalho da contração muscular. E são indicados geralmente para paciente com muito baixo ejeção cardíaca. Mais ou menos 25% de ejection fraction. Mônica, sim. A professora Cristiane Ferreira Finotti está perguntando se vocês aí têm o calorimetria. Calorimetria? Cris, não sei se a gente tem para saber quanto de gasto de energia, né? Durante o exercício. Não, que eu saiba, não. Eu não utilizo aqui. Certo. O que a gente monitora para saber se está tudo certo são os sinais vitais e os números desses equipamentos circulatórios. Então, através disso, você vai medindo quanto de atividade que seu paciente pode fazer naquele dia. E dependendo da medicação também, porque eu tenho um paciente na epinefrina, um paciente com medicação que ajuda na contração muscular do coração, mais os aparelhos circulatórios inseridos no coração. Então,
são pacientes complexos e muitas vezes eles estão também na oxigenoterapia. Podem estar na ventilação mecânica ou não, fazendo hemodiálise pelo menos 3 vezes por dia. Desculpa, 3 vezes por semana. Às vezes eles estão às vezes eles estão na diálise contínua, né? O tempo todo, sim, dependendo da quantidades menores, dependendo se eles não conseguem manter a hemodinâmica, né? E a função renal. Então, isso é discutido com a equipe médica. Tem uma tendência, muitas vezes, a equipe médica um pouco fala, tem que fazer isso, tem que levantar o paciente, tem que andar com o paciente. Às vezes o paciente não é capaz de fazer tudo isso, porque, mas é sempre assim, a fisioterapia é vista como, se está fazendo a fisioterapia, então meu paciente está indo bem, entendeu? Os médicos e os enfermeiros têm essa visão do fisioterapeuta. O fisioterapeuta está aqui, está andando, então está tudo bem. Então é como se fosse um aval para dizer o progresso do paciente na UTI. É mais ou menos assim que eles utilizam. Essa carga que vocês colocam, tem tabelas específicas diferentes, assim, das nossas aqui? Porque aqui, normalmente, a carga para paciente cardíaco, a gente utiliza o METS, seria o mesmo, e grau de força para força muscular nessa internação inicial sua, ou teria alguma outra diferença em termos de quantificação de carga? É o MET que a gente usa também, mas é muito mais, porque varia tanto, varia do dia, porque nós temos muita coisa, tem muito relacionado, nós temos muitos pacientes com problemas de delírio por causa das medicações, eu não sei se é uma coisa que é no Brasil também, né? Provavelmente. Então, depende disso, depende do nível de se está acordado, depende do dia do paciente, se dormiu bem, depende da quantidade de medicação que está dando suporte para o corpo funcionar. Então, é difícil de falar assim quanto de exercício em METs, porque vai variar de dia por dia. Mas, com certeza, uma coisa que eu tenho observado muito esses últimos dias, é uma coisa nova que eu vou compartilhar com vocês, é que eu não tinha percebido, mas os médicos utilizam a fisioterapia aqui, os exercícios, a quantidade de medicação relacionada à capacidade de exercício. Então, todas as minhas notas médicas tem, meu paciente está em tal medicação contínua, né, que é na veia, né, a medicação da veia contínua, e está em tal medicação, quantidade tal, mas foi feito esse tipo de exercício, quanto de repetições, quanto que andou, que caminhou também, quantos metros que caminhou, e assim eles veem, aí eles conseguem, tá indo bem com o exercício, então vamos diminuir a medicação. No outro dia, faz a mesma coisa, aí vê como que tá a tolerância para o exercício com uma medicação menor, e assim eles vão utilizando os nossos serviços, o que é uma coisa interessante. Droga de escolha para analgesia de vocês. Vocês estão, você sabe dizer para a gente qual que a equipe médica normalmente utiliza? Sei. Para adultos é o fentanil e sedação, o Percedex, que a gente usa, mas criança, muito morfina, Ativan também. Essa eu não conheço. A maioria, assim, o que causa bastante problema, principalmente na parte pediátrica, porque as crianças estão acostumadas com a medicação. Dependência. Dependência química, mais ou menos isso. E aí, quando eles estão fazendo a parte de desmame da medicação, tem bastante problema com isso.
agitação, ataque cardíaco. Acho que o que você colocou para a gente da função aí da fisioterapia, antes da gente passar para outra, é interessante a gente colocar que no Brasil a gente tem as associações, na nossa hospitalar é a Sobrafir, que nos dá um embasamento bem rico para a gente conseguir trabalhar. Aquele profissional que queira trabalhar com qualidade, ele tem um viés ali, um direcionamento. Tanto a AMIB tem o departamento de fisioterapia, quanto a Sobrafir com departamentos, assim, para todas as áreas, que inclui a fisioterapia hospitalar, a fisioterapia ortopédica, pediátrica. Então, assim, acho que, assim, hoje, na nossa situação de crise, pandemia, a gente tem muito a agradecer essa estrutura que a gente está recebendo das nossas associações. E quem tem curiosidade de correr atrás, de procurar, sempre está tendo documentação nova, documentos atualizados que guiem diretrizes e protocolos que guiem essas condutas que a gente precisa tomar, às vezes com não tanto conhecimento fisiopatológico da doença, mas que a gente consiga trabalhar com um pouco mais de segurança. Agora, é bem legal isso aí que, assim, da fisioterapia respiratória, porque a fisioterapia, quando a gente sai da faculdade, a gente sai generalista no Brasil, né? Você tem uma visão, e é bem rica em ortopedia também. Eu vejo que a gente tem muitas matérias direcionadas, com mais prática clínica. Dentro dos hospitais, hoje nós estamos recebendo uma demanda grande de profissionais que não têm vivência alguma dentro de hospital, nem em termos e nem em condutas, que são treinadas com a especialização, né? Que hoje a gente tem várias no Brasil com qualidade, mas que demanda, às vezes, um valor mais alto, tanto financeiro quanto de tempo, para ter uma formação mais adequada, especializada. Mas a gente tem ferramentas hoje aqui e tem possibilidades de fazer, por mais que a custo alto ainda. Não é que esteja à mão de todos os profissionais, né? Que consigam acesso a elas. Dentro do hospital agora, a nossa coordenadora, que é a Cirlei, ela está lançando um programa de formação continuada, de treinamento de equipe continuada. Então, assim, acho que o Covid veio para trazer isso para a gente também, da responsabilidade como equipe e também a necessidade de estar sempre realinhando condutas, né? De estar, porque a todo momento tem novidades, a todo momento o que eu aprendi antes já não me serve agora, eu tenho que me adequar às novas demandas. Então, acho que a nossa realidade no Brasil hoje tem nos enriquecido muito nesse aspecto, né? De conseguir ter ferramentas, por mais que nos falte bastante o que você tem aí, que é tecnologia, que a gente falta bastante de fundo, a gente ainda trabalha com muita gambiarra. Mas acho que de qualidade de mão de obra, a gente está cada dia tendo melhores profissionais capacitados. Com certeza, eu acho que a nossa capacidade, olha, eu falo nossa, eu sei que eu não tenho atuado no Brasil, mas eu me sinto, eu sou brasileira. Você é filha daqui. Eu sou brasileira, eu sei que eu não atuo aí, eu não trabalho mais, mas eu sinto que eu tenho essa coisa do brasileiro, sabe, de sempre acomodar as coisas como o jeitinho. Não é acomodar, é dar o jeitinho. Sempre quando está faltando alguma coisa ali, eu venho inventar algum jeito diferente. As soluções para os problemas que a gente tem aqui. Não é perfeito, nenhum lugar é perfeito, né? E eu acho que é isso que o brasileiro tem de tão diferente. E a atitude também. Eu vou te falar que eu posso dizer que eu trabalho um pouco diferente dos meus colegas, e eu acho que a diferença é a cultura. O brasileiro sempre está muito alegre, disponível, e eu acho que nós da fisioterapia, nós temos não é um trabalho que a gente faz, eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, eu acho que não é um trabalho, eu acho que é uma missão. E eu acho que, quando eu entro no quarto do meu paciente, eu acho que é a coisa mais importante que meu paciente está fazendo no mundo, naquele momento. E eu quero que todo mundo pense isso também. Os enfermeiros, os médicos, então ninguém me incomoda na hora que eu estou no quarto com o paciente.
Mesmo porque, e aí todo mundo sabe que o objetivo maior, e eu tenho sorte de poder trabalhar com toda a faixa etária, com criança, com adulto. Eu posso mostrar para vocês algumas coisas aqui que eu tenho. E cada faixa etária, eu imagino, assim, uma terapia de sucesso. Uma criança, um bebê, depois de uma cirurgia, eu trabalho na UTI cardíaca, né? Um bebê depois da cirurgia, eu fico feliz se eu conseguir colocar esse bebê na posição ventral, no decúbito ventral. Pronto. Em prono. Eu fico feliz se isso acontecer, porque a cirurgia é grande, né, e tem dor e tudo, mas se o bebê conseguir ficar naquela posição e dormir naquela posição, eu estou muito feliz, eu saio do quarto feliz. Se é um bebê com uma cirurgia, uma criança, 3 anos, com cirurgia cardíaca, eu fico feliz se ele andar 200 metros, 100 metros, 150 metros. Se é um adulto, tem que sair do quarto, fazer os exercícios respiratórios, que nós temos a capela, que é protocolo. A capela e... Nossa, a gente chama de Incentive Inspirometer. Eu acho que é o Respiron. Agora vocês me pegaram. Que é o das bolinhas. Ai, o Respiron. É o das bolinhas? Das bolinhas. Sim. Ele é medida fluxo, né? Então vocês me ajudam. Obrigada por ter me ajudado. Mas, enfim, é um protocolo, então eu fico feliz se eles andarem, sentarem na cadeira, no outro dia, na hora que eles abrem os olhos, eu tô no quarto deles, levantando, caminhando, se tá estável, né, óbvio, se tá estável, caminhando no corredor, fazendo os exercícios de tosse, que é muito importante, e o de respiração também. Esses posicionamentos que você falou, a fisioterapia é responsável por essa mudança de decúbito dos pacientes sedados ou não? Dos pacientes sedados, depende do hospital, depende do treinamento dos enfermeiros também. Tá. O fisioterapeuta só é responsável pela reabilitação. Se você só está fazendo uma mudança de decúbito, não é muito, eles não consideram... um trabalho fisioterapêutico. Então, só é envolvido nesses casos se o paciente, se a equipe médica não tiver confiança, né, do que está fazendo e precisar de uma consultoria do fisioterapeuta para saber se o posicionamento está adequado, se é seguro, se é apropriado. Mas, caso contrário, não. Por exemplo, aqui no hospital nós temos uma equipe que é a equipe da pronação. Então, eles desenvolveram, eu não sou envolvida nessa parte de pronação, mas eles desenvolveram, o médico intensivista, o terapeuta respiratório, 2 enfermeiras, e com a ajuda da equipe de fisioterapia, nós desenvolvemos um protocolo para que eles possam fazer isso, e que a fisioterapia não seja envolvida. Porque, novamente, eu vou falar, é muito difícil, o número de fisioterapeutas é muito pouco. Você fica em qual proporção? De pacientes, mais ou menos, depende da complexidade, né? Mas é mais ou menos 6 pacientes por dia. E cada terapia dura mais, depende, 1 hora, mais ou menos isso. Porque... depende da complexidade também, de quantas linhas. Mas eu tenho algumas coisas para mostrar para vocês também. Pode aproveitar, Mônica, para mostrar. E então deixa eu colocar... Eu não sei se eu estou conseguindo fazer isso. Você aperta lá embaixo, tem um apresentar agora. Aí você clica... Janela. Aí que vai aparecer lá, apresentar inteira, uma janela, coloque em uma janela. E aí você escolhe o arquivo. Sim, agora sim. Vocês estão vendo a minha janela? Sim. Tá abrindo. Ótimo. Então, isso aqui foi mais ou menos o que eu preparei para mostrar para vocês.
E eu já tinha me apresentado, né? Meu nome é Mônica, eu sou fisioterapeuta aqui nos Estados Unidos e no Brasil também. Eu gosto de falar isso. E o profissional da fisioterapia no Brasil é bacharelado, aqui nos Estados Unidos uma diferença é que é um doutorado profissional. As pessoas geralmente, as pessoas fazem algum tipo de, né, de bacharelado, cinesioterapia, na verdade, cinesiologia, tá digitado errado, ciências da saúde ou química, e depois eles vão para o doutorado profissional em fisioterapia. Depois que eles terminam a faculdade, eles aplicam para a prova do conselho, e se passarem na prova do conselho, eles têm a licença para atuar como fisioterapeuta aqui. Uma coisa que é um pouco diferente é que a acupuntura no Brasil é uma das nossas especialidades, né? Aqui a acupuntura é uma área médica e totalmente independente da fisioterapia, assim como a quiropraxia também. E uma coisa que eu estava falando com vocês é que na UTI não tem um título de especialista, mas em 2012 foi criado o primeiro curso para treinar fisioterapeutas na reabilitação de pacientes críticos, e foi no Hospital Metodista, chama Houston Methodist Hospital, e são 3 programas no país todo para treinar esse tipo de profissional, então são mais ou menos 6 vagas por ano no país inteiro, o que é muito pouco, então para vocês verem como que é diferente o treinamento, acho que a gente tem muito mais treinamento no Brasil do que aqui, nessa área. E em 2018, eu fui selecionada para ser, eles chamam Fellow, para ser a Fellow desse programa do Houston Methodist Hospital, e o foco do meu treinamento era pacientes de transplante com ECMO, com LVAD, que são os aparelhos circulatórios, pulmão artificial, coração artificial, e o foco é de reabilitação motora, como vocês estão vendo aí. Esse paciente estava entubado. E vamos sonhar com isso. Então, esse paciente está entubado e, na verdade, gente, não fui eu que coloquei esse paciente para andar nessa bicicleta. Quem fez isso foi a enfermagem. Isso aí é uma UTI neurológica. Aí, quando eu estava andando no corredor para ver outro paciente, a enfermeira falou assim: Mônica, dá uma olhada aqui o que eu fiz. Aí, quando eu vi, eu achei o máximo, e ela falou: achei que o meu paciente estava muito sem fazer nada, eu acho que tinha que fazer um exercício. E realmente, então a mentalidade, isso é um tipo de mobilidade precoce, para vocês entenderem que não é só responsabilidade da fisioterapia, é a responsabilidade de toda a equipe. E uma coisa diferente que eu queria falar, que eu já falei para vocês, é do terapeuta respiratório, Respiratory Therapist, que é esse profissional que nós já discutimos, e esse aqui é um outro paciente meu, na UTI também, e esse aí é como se fosse, agora não, uma máquina que você tem uma resistência para você fazer um leg press. Então, esse paciente está com uma carga baixa para moderada, está na ventilação, como vocês estão vendo, esse paciente está entubado e fazendo exercício, porque se você não tiver força nas pernas para levantar, não tem como, né? Não tem como caminhar. Então, a gente começa... Isso aqui é um exercício básico, mínimo, que eles começam, tá? E essa UTI é adulta. Aqui também nós temos esse equipamento, que é como se fosse... É uma cadeira... Só que não é... Ela vira uma cadeira e ela faz rotações para você, e inclinações para você distribuir o peso do paciente. Eu já ouvi falar, nunca vi. Então, Muito bom. Então ela faz isso. Então, é uma prancha ortostática, mas que dá essa habilidade, essa flexibilidade de desenvolver alguns tipos de movimentos. E também se transforma numa cadeira.
E aqui eu fazendo uma reabilitação neurológica intensa. Essa paciente estava bem cansada no final, sentando do lado da cama, com o suporte da bola, e tentando trabalhar o controle de tronco. E aqui sou eu na terapia pediátrica, intensiva pediátrica. Esse bebê aqui é traqueostomizado, ficou na UTI mais ou menos 200 dias, quase um ano. Mais ou menos quase um ano, E aqui a gente está tentando adaptar para o prono. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu estou no chão, na verdade, com todas as linhas, trazendo todas as linhas para perto, os tubos do ventilador, e eu estou no chão com o paciente. Essa parte aqui é a minha perna, e eu estou abaixando a minha perna até esse paciente conseguir ficar em prono e fazer um pouco de descarga de peso nos braços e tentar trabalhar o controle da cabeça também. Esse aqui é um paciente pós-cirúrgico. Vocês não vão acreditar, mas é um dia depois da cirurgia. Nós caminhamos no corredor, ele estava super feliz, eu falei assim, gente, que tal se a gente sentar perto da janela? Muito importante isso. Abrir as cortinas, ficar perto da janela. Nós temos um profissional que se chama Child Life Specialist, o que a gente não tem no Brasil. E aqui, esse profissional é responsável para proporcionar atividades infantis baseado na idade do paciente. Então, geralmente eu trabalho muito com esse pessoal. E aí eu saio do quarto e falo, por favor, tem como você trazer brinquedos para essa criança, atividades. Então, eles se mantêm bastante ocupados. Tem aula de arte, nós temos terapia musical, nós temos terapia artística, tudo vai na UTI. E todos esses profissionais estão dentro da UTI para promover um ambiente... eu não gosto de usar essa palavra, mas eu vou usar. O mais normal possível. É impossível ser normal, mas a gente sempre está tentando normalizar a rotina dessas crianças. É muito importante. E aqui é um vídeo, tomara que dê certo para eu mostrar esse vídeo, que sou eu com essa preciosa criança aqui. Ela tá com um LVAD, mas é um LVAD diferente. É uma máquina circulatória para o coração, para crianças menores. Essa criança tem mais ou menos 3 anos por aí, e os LVADs em adulto, eles são implantados no coração. Para essa idade, os LVADs são chamados de Berlin, e o Berlin é fora do corpo da criança, só tem as cânulas ligando ao coração. Essa aqui é a máquina, que essa criança está sobrevivendo por causa dessa máquina. E aqui nós sou eu, né, fazendo o treinamento de marcha, ensinando a caminhar. Essa criança aprendeu a caminhar no hospital. E aqui é um técnico, nós temos também técnicos para ajudar na mobilização precoce. Esse aqui é uma outra fisioterapeuta acompanhando. Estou passando o vídeo para vocês. E aí a gente trabalha fortalecimento muscular, que são os agachamentos, tudo que a criança pode fazer. E a gente continua na parte do desenvolvimento neuropsicomotor, né? Para atingir, para a criança poder aprender as coisas que supostamente ela deveria estar aprendendo se ela estivesse em casa. É o nosso sonho, né, Acla? Tô aqui babando. Ai, só babando. Eu tô contente que eu pude preparar essas fotos para vocês, para poder mostrar um pouquinho, porque às vezes é difícil ver, né? Isso aqui é um pouco um resumo do que está acontecendo do COVID,
do Covid-19 aqui nos Estados Unidos. Nós temos aí esse 2 milhões e alguma coisa de casos positivos. O estado que está sendo mais afetado, eu já tinha, né, é Nova York, vocês já sabem, que deve estar no jornal o tempo todo. E o Texas não está num dos mais, com maiores casos, mas também não está com um dos menores. Nós estamos ali no meio termo. É 89 mil. O que está passando aqui no Brasil, né, atualmente, é que o Texas que tinha um índice muito baixo de Covid, de contaminação, e que nas últimas semanas, vamos dizer assim, cresceu muito. Assim, cresceu muito. Um salto muito grande, né? Nós estamos muito preocupados agora, porque nós temos um feriado que chama Memorial Day aqui. E depois de 6 dias depois do Memorial Day, no qual as pessoas viajaram, começaram a ficar mais relaxadas, porque nós tivemos as fases para abrir, né, os locais. A fase 1 foi no dia 1º de maio. Então, os restaurantes podiam atender 25%, né, da capacidade, e alguns outros departamentos puderam abrir também. E a fase 2 foi dia 18 de maio, que aí foi para 50%. E o Memorial Day foi no dia 25, então as pessoas estavam saindo bastante, e 6 dias depois disso os casos aumentaram muito. E a gente acha que é porque com feriado e abrindo os departamentos, tendo uma capacidade maior, aumentou muito. Então, a distância social é extremamente importante. Nós estamos em fase de abertura aqui agora. Nós tivemos um pico bem importante após o Dia das Mães para a gente aqui. Então, acaba que até da semana passada para essa, já teve uma redução bem importante de casos. Ainda estava olhando o esquema aqui da UTI. Eu não preparei para colocar para vocês verem. Mas vamos supor aqui, ó. Colocando as taxas, hoje, com a lotação de 10 leitos, no início do mês, no dia 1º, eu estava, aliás, no dia 9, eu tive 21 pacientes internados. Então, assim, do dia 1º ao dia 9, eu saí de 11 leitos para 21 internados e hoje eu já voltei para 10. Então, eu tive um pico importante e agora ele está reduzindo. Nas últimas 2 semanas teve uma redução importante aqui no Tocantins, se a gente olhar nos gráficos de incidência de Covid. Tanto de internação quanto de pacientes em domicílio. Aqui no centro médico, para vocês terem uma ideia, essa parte do feriado realmente foi um pico para nós também, Acla. Aqui no centro médico, nós tivemos, o centro médico, para vocês terem uma ideia, nós somos 110 mil funcionários. São vários hospitais de uma mesma área de alta complexidade que trabalham com pacientes transplantados e com alta complexidade. Nós atendemos 5 mil casos, teve 5 mil casos positivos aqui, mas 776 pacientes foram internados na nossa instituição. O que eu acho que está acontecendo como nós temos pacientes muito complexos, os pacientes que podem estar fora do centro médico, eles estão sendo transferidos para outras áreas, a não ser que eles se tornem muito complexos e não possam ser tratados nesses outros hospitais de outras localizações. Então eu acho que é mais ou menos isso que acontece aqui na minha área do centro médico. Aqui no Texas Children's foram testados agora, até ontem, mais de 16 mil casos, 16.824, 591 só que foram positivos. Tem uma média de idade? Eu não tenho essa informação da média de idade, mas são todas crianças.
E eu também não tenho informação sobre qual tipo de comorbidade que tem, porque é um acesso restrito e eles não publicaram esses dados para a gente ainda, né? Mas eu acho que eles estão trabalhando para publicar esses dados. E somente 8 estão internados aqui no hospital. Deixa eu fazer uma pergunta para a Acla e para a Mônica, referente, o Igor, né, está perguntando se como que estão sendo feitos os testes rápidos com os profissionais de saúde, né? Se vocês têm algum, sabem explicar um pouquinho sobre isso. No hospital, eu sei que tinham até marcado para nós, né, Acla, semana passada, 3 dias de testes, mas foram suspensos. Os testes estão sendo, inicialmente, a recomendação funcionários sintomáticos para procurar a segurança do profissional e a gente não está fazendo um teste rápido, a gente está fazendo o RT-PCR. E até mesmo, como o plano de saúde ainda não está cobrindo esses testes, então o Estado como um todo está cobrindo eles. Então, se você mesmo fora chegar para pedir o teste, ele é feito pelo Estado também. Hoje é o LACEN que libera os nossos testes. Então, o funcionário teve sintomatologia, está indo para fazer o RT-PCR. Ele fica pronto, em média, com 48 horas, que é o que o laboratório está pedindo. Infelizmente, não foi feito teste em massa ainda. Foi agendado para a semana passada, porém teve falta de testes. Até nós chegou a uma discussão, querendo que nós fizéssemos aspirado desses pacientes, porém sem frascos específicos, que é o que recomenda, que é aquele que tem, que é para fazer o lavado na ausência do swab, né? Ele é um frasquinho que coloca o caninho no nariz e faz o vácuo com ele fechado. Então, a gente não tem contato com a secreção. Esse teste nunca veio para o hospital. O RT-PCR, ele é o swab, que é feito na narina e oral. Preconiza-se que seja feito para todo sintomático. Infelizmente, a gente não teve ainda a opção, disponibilidade de fazer em massa, mas é uma previsão para logo acontecer. Então, aqui também é parecido, Acla. Aqui, os profissionais, nós temos um departamento no hospital que cuida da saúde do trabalhador, e nós temos um lugar específico que faz o teste de funcionários, somente de funcionários. Então, se você foi exposto ao COVID, ou você está sentindo alguns sintomas, nós somos orientados a entrar em contato com esse departamento e aí marcar uma hora. Imediatamente você não pode voltar para o hospital, né? Você não pode atender ninguém. Essa é a recomendação. E aí eles fazem o teste. O teste está durando 24 horas para sair o resultado aqui. Mas eu sei que com os pacientes está durando 4 horas para sair o resultado, quando eles fazem o exame. Porque eles têm prioridade, eu acho. Mas todos os testes são feitos aqui no hospital mesmo e analisados aqui. Então, acho que por isso que sai um pouco mais rápido. Facilita, né? A Carla está perguntando que ela assistiu algumas palestras do Marcelo Amato, algumas lives, e aí eles falam de alguns estudos na Itália sobre lateralização do paciente com Covid-19. Tem alguma coisa aí no HGP, né? Ou é só o prono mesmo que vocês estão trabalhando? O protocolo que foi passado para os meninos é o seguinte: tentar posicionar esse paciente guiado pela ausculta e sintomatologia. O que a gente tem percebido? Que depende da área dependente de qual está mais pulmão acometido. Então, se esse pulmão está mais acometido à direita, esse paciente vai se sentir melhor nesse posicionamento em que propicie a melhor troca, não necessariamente prona. A gente percebe que o paciente em prona, realmente a saturimetria sobe muito. Porém, a daquidispneia, que
não vou falar só taquidispneia, mas a taquipneia é base para todos os pacientes. Eles chegam para a gente com a frequência respiratória muito elevada. E com gasometria vindo com distúrbio de acidose metabólica de base. Por mais que ele esteja compensado, na maioria dos casos leves, mas você vê ali que base está bem reduzido, que bicarbonato está bem reduzido, e às vezes ainda em fase de compensação de PCO2 consegue estabilizar. Então, esses pacientes com posicionamento adequado de acordo com a demanda real do pulmão. A gente vê que ele precisa fazer esse posicionamento com melhora da sintomatologia. A Prona, a gente está recomendando o seguinte, se você for olhar pelos protocolos, eles pedem para manter de 30 a 120 minutos naquela posição. Saiu essa semana, eu não vi direitinho com o Ulisses ainda se já conseguiu adequar lá, mas saiu essa semana aqui no Brasil a recomendação para lateral direita, prona, lateral esquerda, sentado. Fazer esse ciclo a cada 30, 1h20. Interessante. Aliás, 120 minutos, que é no protocolo, né? Está especificando. Aí faz o reloginho. E você conseguir manter do período mínimo ao máximo que ele conseguir de acordo com o conforto que apresentar. O que eu tenho percebido nesses pacientes, eles chegam com acometimento pulmonar, às vezes, uma tomografia bem ruim, padrão vidro fosco bem comprometido, posterior, mais basais, elas começam com maior incidência nesses pacientes, às vezes com a sintomatologia um pouco mais leve, mas que se beneficiam bastante. Por mais que a recomendação não haver tanto toque, a gente tem que priorizar a segurança da equipe, a gente tem que encontrar um meio de que essa mobilização precoce ali seja feita, executada com segurança, mas o paciente se beneficia bastante. Tendo em vista que foi colocado para a gente também essa limitação com METs, até 2 METs, se não me engano, nesses pacientes moderado, para conseguir fazer mobilização, posicionamento. Então, assim, tem resposta significativa nesses pacientes. Aí entra naquela demanda também, porque às vezes os pacientes intubados estão muito graves e a demanda de profissionais a gente não está conseguindo suprir essa demanda de mobilização do paciente que está com sintomas moderados a leve. Mas daqui para frente, acho que chegou uma equipe legal aí de profissionais que a gente vai conseguir estar atuando melhor nessa fase. Clé, eu estou curiosa para saber uma coisa. E depois que os pacientes saem da fase crítica e vão para o ambulatório? Internação. Para internação. O que acontece com esses pacientes? Qual é o tipo de déficits que eles têm? Qual é o tipo de reabilitação? Vocês têm uma ideia do que está acontecendo com esses pacientes depois? Infelizmente, a gente ainda não teve esse acompanhamento de pós-alta. O que está sendo o protocolo? O paciente que sai, nós não necessariamente estamos mantendo ele internado, aquele paciente que teve melhora clínica de sintomatologia. Então, ele começou a fazer o protocolo, fez eletrocardiograma, está estável no padrão e não necessitando de oxigenoterapia, ele é encaminhado para casa em isolamento. E o sistema de regulação liga de dias em dias para saber como está, se melhorou a sintomatologia e tudo isso. Agora, a melhora clínica daqueles pacientes intubados que foram para casa, a gente ainda não está tendo esse protocolo de acompanhamento, porque veio tudo muito rápido. E ele vai para o ambulatório, né? No HGP a gente tem ambulatório de pneumologia, de infectologia, tudo isso, porém esse protocolo específico para o COVID ainda não está muito bem esclarecido, não. Possivelmente a próxima demanda para que seja resolvido seria isso. Mas a intenção nessas alas está sendo dividida da seguinte forma: paciente em oxigenoterapia em área ambiente ficando em clínica, precisou de intubação, ele já é transferido para UTI, para ser intubado já na área preparada para isso, e segue aquele protocolo de sedação, curare, que ele tem uma hiperreatividade com a frequência exacerbadíssima. Drive respiratório deles, pós-curare, 30 minutos eles estão respirando. Se você colocar em pressão de suporte, ele tem drive ali bem exacerbado. Então, assim, é de base da patologia mesmo.
Então, esse paciente a nossa realidade está sendo que ele está precisando ser curarizado, na maioria do período em que fica em internação. Tivemos poucos sucessos de pacientes graves, intubados, com alta. Se não me engano, foram 2 altas até agora de pacientes que evoluíram para formas mais graves, pulmão com comprometimento importante, baixa complacência, hipoxemia severa. E desses pacientes, um nosso recebeu alta, já foi para casa, e o outro está em regime ainda de internação, não conseguiu receber alta. Esse paciente que recebeu alta, ele é um paciente mais jovem, de 30 anos. Infelizmente, a taxa de pacientes, por mais que seja pequena a taxa de pacientes que sejam intubados, assim, que fique claro, não é que a incidência está sendo muito grande de quadros com maior comprometimento, mas nesse pequeno número que cursa com a doença mais grave, a gente ainda não tem uma estrutura física que tenha hemodiálise de rápida resposta para esse paciente, uma óxido nítrico, uma ECMO, não é realidade no nosso serviço. Então, esse paciente que cursa com maior complexidade, a gente não está conseguindo ter o suporte necessário que poderia mantê-lo. E esses pacientes que estão saindo da UTI, como eles se apresentam funcionalmente? Sarcopenia importante, fraqueza global, e normalmente esse paciente mesmo nosso que evoluiu com forma mais grave, que foi recebeu alta, ele saiu sem ter ainda a mobilização, os protocolos ficou assim em fase 2. Sedestação beira-leito foi o que conseguimos evoluir com ele. E cadeira de banho para higiene, mesmo transferência assistida, mas não foi realizado protocolo de fase 3, 4 de mobilização precoce, não foi possível a gente acompanhar. Acho que é um foco bem importante para a gente pensar daqui para frente e termos mais preparo para atender esse paciente, né? Porque até então a gente só está naquela fase em que esse paciente ainda está com alto grau de contágio, a gente ainda não teve paciente. O surto do Tocantins, ele foi bem tardio, então os nossos pacientes ainda estão em fase na fase inflamatória, né? Ainda não tivemos tanta resposta além desses 2 pacientes para mim te falar realmente como foi essa evolução pós-alta dele. Porque uma coisa que nós estamos discutindo aqui nos Estados Unidos é a preocupação de como esse paciente vai se apresentar depois do COVID. A diferença, o que é bem interessante, que talvez vocês não saibam aí, aqui nós temos vários níveis de reabilitação e cuidados, em geral, de enfermagem, terapia ocupacional, todos os tipos de cuidado, vários níveis de cuidados, dependendo da apresentação médica. E o que a gente está vendo, que está acontecendo em alguns lugares como Nova York, que já é um pouco, né, já está um pouco avançado, eles já estão tendo um pouco mais de experiência que nos outros lugares, é que tem uma demanda muito grande nesses não sei se fala assim, mas depois que eles vão para casa, que na verdade eles não podem ir para casa porque não estão totalmente fortes, recuperados para ir para casa, então eles estão mandando para outros lugares para fazer a reabilitação, mais ou menos 3 horas de reabilitação por dia, até que eles consigam ser independentes em casa. Esse regime de reabilitação do programa de vocês, ele está sendo em regime de internação ou o paciente vai para fazer a reabilitação? Esse é fora do hospital, depois que recebe alta do hospital. Mas uma coisa que nós estamos preocupados é porque, como tem o COVID agora, muitos desses lugares que eles poderiam estar e depois, eles não estão funcionando normalmente, eles não têm a capacidade máxima porque estão tentando controlar a propagação do vírus. O surto. Então, o que acontece? Nós estamos intensificando a terapia de muitos dos pacientes aqui, a mobilização, educando os familiares e os pacientes que estão internados por outros motivos no hospital, que não é o COVID, nós estamos intensificando as terapias para que eles não precisem de terapia quando receberem alta. Então, mudou um pouco,
Então, mudou um pouco o pensamento, porque a gente está pensando, esse paciente vai para casa, mas não vai poder ir para um centro de reabilitação. Então, nós temos que fazer o trabalho todo aqui para poder mandar esse paciente para casa, forte, caminhando, e esse é o objetivo, assim, o nosso. O que eu sei aqui no estado, dessa parte da reabilitação pós-alta, né, é que nós temos centros de reabilitação, então tem Palmas, Araguaína e Porto Nacional, se eu não me engano. Eu não sei se o Gurupi tem uma sede própria. E aí que o governo já pediu para o pessoal do centro de reabilitação começar a pensar em protocolos, né, para dar a reabilitação para esses pacientes pós-altas aí do hospital, né. Mas eu acho que é interessante também nós do hospital começar a pensar o que a gente pode trabalhar com esse paciente ainda lá dentro, né? Porque a gente recebe muito paciente de fora, que às vezes não tem como ir para o centro de reabilitação. A nossa demanda aqui em Palmas, eu acho não, mais de 50%, bem mais que isso, não é de Palmas. A gente está recebendo muito paciente de Araguaína e pacientes dos arredores que não tem hospital, porque igual aqui no Tocantins nós temos Palmas, Araguaína e Gurupi, que tem hospital de grande porte, que teria UTIs, que poderia dar suporte para esses pacientes. Araguaína já vive em superlotação contínua. Palmas conseguiu, como tinha alas que estava em remanejamento, conseguiu adequar com mais rapidez o número de leitos suficientes. A gente está com a estrutura, foi adaptada uma ala de internação, porém ainda tem uma estrutura legal. Por enquanto, a gente ainda não está estruturada essa fase de como esse paciente vai sair do surto, como que vai ser essa reabilitação, que acho que já é a fase que vocês já estão, né? Vocês já estão nos Estados Unidos, começou antes da gente, né? Começou antes. Aqui ainda a gente não, aqui no Texas ainda não tá como em Nova York, mas em Nova York eles já estão pensando na parte não pós. E precisa, né? Muito bom. Interessante, essa é uma outra diferença dos cuidados aqui. Meninas, é o seguinte, já estamos quase 1h30 de live. É um assunto que eu, né, sou suspeita para falar. Por mim, a gente continua aqui por mais 2 horas, né? Mas eu sei que vocês têm compromisso também, né? A Mônica tem que ir embora para casa, a Acla tinha um compromisso. E o pessoal que está assistindo também. Então, Mônica, se você puder finalizar ali a tua apresentação, né, que você tinha mais algumas coisas para falar para a gente. Acla, o Igor tem uma pergunta, e aí a gente encerra, né, termina e fala mais rapidinho um pouquinho agora, para a gente, infelizmente, encerrar, porque para mim tá uma delícia. Tá mesmo. Na verdade, a minha parte, eu não... nós já conversamos que é a parte do Covid, dessa parte de reabilitação, depois do hospital. Eu tinha só uma foto de um cachorrinho que trabalha no hospital. Nós temos pode mostrar ele. Nós temos uma parte que chama Dog Therapy, que esse cachorro é um funcionário, tem um crachá como esse. Gente! No HGP nós temos o programa, só que não é fixo. Mas a equipe de psicologia traz. Legal. Isso é maravilhoso. Isso é uma terapia para os funcionários também. Mas era só essa foto que eu tinha para mostrar para vocês mesmo. Então, a gente tem isso, e esse cachorro vai visitar as crianças na UTI, mas geralmente é na UTI pediátrica, que não é a de transplantes, né? E é isso, e que as crianças adoram, e os funcionários também, que faz a gente feliz demais. Tem um nome e tudo, crachá e tudo. Mas, Mônica, olha, foi um prazer enorme, Acla, muito obrigada por todo esse conhecimento que você está dividindo com a gente. Olha, continua aí firme e forte, não é fácil trabalhar com Covid. Eu não trabalhei com Covid, mas trabalhei com um paciente que supostamente era um Covid, né? A gente trabalhou pensando nisso, e eu vi o quão estressante é, e
fica firme porque você é a salvação desses pacientes. Com O seu medo conhecimento. paralisa muito, né? E acaba que o que a gente puder contribuir para a equipe poder tratar com mais naturalidade e respostas mais rápidas, conseguir controlar esse paciente é bem melhor. Obrigada a você, foi muito lindo ver a mobilização precoce de vocês, esse trabalho que a gente ainda tem muito que crescer no Brasil. Em tecnologia, mas também em conhecimento de como aplicar, porque não adianta só a tecnologia, né? Eu tenho que saber como prescrever. E fiquei encantada com o programa de vocês. Mônica e Iaka, obrigada pela disponibilidade, né? Todas as pessoas que estão assistindo a live, foi enriquecedor. Muito obrigada. Deixa eu só fazer a pergunta do Igor, que eu prometi para ele que a gente ia fazer, tá? Tá, ele falou... Rapidinho. Ele perguntou se na rotina, né, dos pacientes com Covid tem caso de paciente que foi traqueostomizado. Tá, nós tivemos um caso de intubação difícil, um idoso, ele já era sequelado de AVC, entrou em insuficiência respiratória na UPA e, devido a uma estenose prévia, não conseguiu fazer a intubação e fizeram uma clico e chegou para a gente com uma traque metálica. Quando chegou, os meninos fizeram a equipe médica fez uma TQT de urgência com o cirurgião, e cirurgião torácico foi e conseguiu remanejar. Porém, esse paciente, que foi a nossa realidade de traqueostomia no leito, ele testou negativo logo em seguida. Então, o protocolo específico para desmame e tudo isso, na traqueostomia, a gente não seguiu com ele. Mas o protocolo que foi colocado para ser seguido nesses pacientes traqueostomizados, para traqueostomia, evitar contato direto na hora. A ventilação mecânica já é montada com o filtro EPA no ramo expiratório, o filtro HME, que é a nossa realidade próxima ao Y, com sistema de aspiração fechado. Então, segue as mesmas recomendações do tubo, pós-procedimento, insufla, cuff, tampona. Após a conexão com o ventilador é que a gente consegue tirar do stand-by para conseguir movimentar. Os tampões que a gente está usando, tanto na tráqueo quanto no tubo, nesse processo de transição, a tráqueo já vem com tampão, então a gente é super rápido ali na troca. Mas a gente está usando o êmbolo da seringa de 20 ml, que com ele eu consigo tamponar. Como vocês como faria na internação para fazer os testes de tamponamento de tráqueo para conseguir fazer o desmame, é feito da mesma forma, porém com cuff mais insuflado. A gente tem que trabalhar com um pouquinho mais de segurança ali, pensando em evitar a estenose, mas um cuff um pouquinho mais perfurado, aliás, mais insuflado, tá? E com tampão do êmbolo, aquela partezinha preta da seringa de 20 ml. Meninas, assim, agradeço muito, muito mesmo de coração. Obrigada a você. Agradeço em nome da Rosângela, né, da coordenadora do curso, do CEUP Ubra. Ela mandou agradecimento aí para vocês no chat, né? Quando surgiu a ideia de fazer, e aí, assim, a gente teve essa ideia de chamar, né, vocês, que eu acho que são pessoas bem engajadas mesmo, o amor pela fisioterapia transborda, então acho que era bem importante, né? Pessoas com esse tipo de visão quanto à nossa profissão, né? Então, assim, marcamos, desmarcamos, mas no fim deu certo, eu acho que foi super bom. Para Mônica, assim, né? A gente sempre teve uma admiração muito grande por você. Orgulho mesmo. A Acla também é uma pessoa, assim, que apareceu na minha vida há pouco tempo, mas é uma pessoa extremamente dedicada, prestativa. Então, assim, meninas, foi muito bom mesmo. A gente vai disponibilizar, tá gravado, no canal da Fisioterapia, agora tem um canal no YouTube, então eu vou disponibilizar lá no canal. Vou disponibilizar num canal que eu fiz para mim por causa dessas aulas remotas, mais livre para o público, né, que eu não disponibilizo nada livre. E vou tentar descobrir aí, com a ajuda dos universitários, né, Adila? Se tem como disponibilizar no Instagram. Eu não sei se tem como, mas eu vou tentar, porque eu acho que valeu muito. E o Adila tem uma pergunta. A Adila foi nossa
assessora aí de marketing, de tudo, né? Então, passo a palavra para você, Adila, pode perguntar. Então, como a gente já tem essa experiência de saber como que a fisioterapia atua no Brasil, eu queria ver como que a Mônica fez para conseguir atuar fora, porque ela é egrécia, né? Então dá uma esperança para a gente. Verdade. Vocês viram que lá tem poucos profissionais, né? É campo, gente. Eu pensei que ninguém fosse fazer essa pergunta para mim. Já estava saindo de fininho, né? Eu estava pensando, ninguém vai perguntar como que foi para eu chegar até os Estados Unidos. Olha, não é um processo fácil. Eu comecei a minha carreira, né? Eu sou tocantinense, nasci numa cidade próxima de Palmas, chama Miranorte, com 15 mil habitantes. Cresci em Paraíso. Minhas professoras lembram, pegava o ônibus todo dia, feliz, porque sempre amei. Eu acho que eu tive muita sorte, porque quando você tem 17 anos, você não sabe o que quer, né? 17 anos, eu olho para trás, como que eu decidi a vida com 17 anos, né? E eu acertei, e, né, tive essa oportunidade de ter esses professores maravilhosos que me deram suporte de quando eu entrei na faculdade e muito depois também. Não foi um processo fácil, eu tive que aprender o inglês muito bem, né, para interagir com outras pessoas, e eu tive que fazer uma adaptação do nosso currículo da fisioterapia. Eu graduei em 2007/2, e, inclusive, eu fui a primeira da UBRA a validar o currículo de fisioterapia dessa época que eu estudei aqui nos Estados Unidos. Então, todas as pessoas que têm o mesmo currículo que eu tenho, já tem o registro aqui nos Estados Unidos. Não precisa, eu tive que fazer uma tradução e tudo. Então, a gente já tem esse registro aqui no órgão que faz a validação do nosso diploma. E aprendi o inglês, fiz essa aplicação nessa agência. A agência me falou, esse órgão me falou quantas matérias eu tinha que fazer para ter a equivalência do currículo do fisioterapeuta americano. Eu fiz as classes, né, as aulas na universidade. Não foram muitas da parte de fisioterapia, foram bem específicas para a fisioterapia americana, porque aqui eu não falei para vocês, mas são 3 profissionais que a gente trabalha aqui na fisioterapia. É o fisioterapeuta com doutorado de fisioterapia, né, doutorado profissional, o fisioterapeuta assistente, que tem um curso técnico em fisioterapia, e ele trabalha sob a supervisão do fisioterapeuta, e o técnico de fisioterapia, que não precisa ter nenhum tipo de treinamento na universidade ou um curso técnico, mas que é treinado pelo fisioterapeuta ou fisioterapeuta assistente. Então, eu tive que fazer algumas matérias relacionadas a essa, e depois disso, tive que fazer uma prova de proficiência no inglês. Depois disso, uma prova do conselho, né, que é a mesma que todos os fisioterapeutas americanos fazem. Então, eu tenho a mesma... Qual que é o conselho? É o Conselho Federal de Fisioterapia. Eles têm uma prova unificada, é como se fosse a prova do médico que eles fazem aí. Da OAB. Não, a da OAB. É como se fosse a prova da OAB, mas todos... Na parte de fisioterapia, mais ou menos para deixar os fisioterapeutas com o mesmo ensinamento básico em todas as regiões, entende? E aí eu fiz essa prova, passei, aí mais ou menos isso, e é assim que começou tudo. E aqui tem uma necessidade muito grande de fisioterapeutas, então eu fui contratada por uma empresa, né? E essa empresa, porque também para você poder morar nos Estados Unidos, você precisa ter um tipo de visto. Essa empresa me deu o Green Card, que é a residência permanente. E assim que eu consegui vir para os Estados Unidos. Muitas horas de estudo, não é fácil o inglês, mas não é impossível, né? Como vocês estão vendo. Eu tô achando que é impossível.
Não é impossível, vocês estão vendo. Mas eu sou muito feliz hoje, trabalho aqui, eu tive muitas oportunidades, tive esse scholarship, que é uma bolsa de estudos, né, pelo Houston, pelo Hospital Metodista, Houston Methodist Hospital, para ser treinada lá com uma das criadoras da mobilização precoce, o nome dela é Cristiane Permet, e tenho vários projetos, ainda tenho projetos com ela é a minha mentora do coração. Na verdade, ela é brasileira. Eu quero que depois vocês deem uma olhada no nome dela. O nome dela é Cristiane Permet. Ela foi a criadora do ICU Permet Score, que é um standardized test, é um teste que a gente usa para pacientes na UTI para medir o nível de mobilidade. Isso é conversa para uma outra live. Uma outra live que eu gostaria de falar por horas, porque essa é a minha paixão de tentar facilitar a vida das pessoas, porque eu vivi isso, entende? Tive toda essa adaptação, então a minha vida é tentar facilitar a vida de outros profissionais. Somos fisioterapeutas. E aí eu tive várias oportunidades. Hoje eu tive essa grande oportunidade de vir para um outro hospital, que é o Texas Children's Hospital, no Medical Center, também. Mas esse hospital trabalha com crianças, né, de todas as idades, e agora, esse ano, nós estamos abrindo uma ala para adultos com doenças cardíacas congênitas, e eu sou uma das pessoas que estão ajudando a criar esse programa novo desse hospital. E a gente está bem animado com isso também. Outra live, porque isso é interessantíssimo. Adorei a sugestão. Lu, descobri com quem vamos conseguir informação para o leito de reabilitação cardíaca que eles estão querendo abrir, ó. Tá vendo? E aí, então, assim, eu realmente tive muita sorte e aproveitando todas as oportunidades mesmo, trabalhando duro. Hoje eu faço parte da Sociedade Latino-Americana de Medicina Crítica Pediátrica, que são os países da América Latina e América Central, Estados Unidos, México e 2 países na Europa também. A gente está trabalhando com um protocolo de mobilização pediátrica na UTI, tentando fazer uma coisa que dá para adaptar para vários países e para que todo mundo tenha uma instrução de como começar a fazer, porque não é fácil começar do zero, não é verdade? Não é fácil, eu sei como é. E aí estamos com esse projeto, faço parte da mesa diretora da Sociedade de Medicina Crítica do Texas, aqui do Texas, então também estou ajudando com alguns projetos da parte cardíaca, que essa é a minha paixão. E é isso, tenho trabalhado bastante, tenho tido várias oportunidades e estou muito feliz aqui nos Estados Unidos e muito feliz por ter essa imensa oportunidade de estar falando aqui com vocês, essa parceria com a ACLA. Então, só tenho que agradecer, gente. Não tenho mais nada a falar, só agradecer. Foi ótimo. Obrigada muito a você, querida. Obrigada, ACLA, viu? Obrigada eu. Acho que essa troca é muito rica, né? Faz bom demais. Verdade. Muito gostoso. Dá vontade de fazer novas lives mesmo, Mônica e ACLA, que é enriquecedor. Muito obrigada. Meninas, um beijão. Muito obrigada. Beijo, tchau, tchau. Obrigada a todos que participaram. A todo mundo que